vender seu serviço, vender seu trabalho personal, seu conhecimento, seu expertise. E basicamente na forma de dicas. Vou dar algumas dicas aqui, porém fundamentadas, incorporadas naquilo que a gente acredita que seja a forma mais adequada. Principalmente, agora, Jesus Training System. Jesus Training. Principalmente agora, com essa, nos últimos 10 anos, 5 anos principalmente, e a pandemia mais ainda, essa explosão de produtos e serviços à venda na internet, né, que multiplicou multiplicou infinitamente, quase, o que a gente encara como os problemas da venda, né? Então, todas aquelas coisas que, quando nós somos consumidores, quando a gente vai comprar alguma coisa, está pensando e tal, aquelas coisas que sempre nos incomodaram no formato da venda, no modo do vendedor abordar a coisa, nos últimos anos, com a internet e tudo, e na pandemia teve mais ainda um crescimento, se multiplicaram. Então, essas coisas ficou meio difícil distinguir joio do trigo, porque, como eu escrevi aí no texto, né, dicas para vender sem truques, os truques viraram quase o padrão nas vendas. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre isso de uma forma diferente, mas que traz as bases, assim, né? Uma coisa rápida, vocês sabem que aqui é rápido, mas que traz a base das vendas na real, né? Então, para começar, eu começo com uma frase que eu não sei se é dele, mas que eu sempre cito, do meu guru de marketing lá, o Francisco Madia, não sei se foi ele que criou, mas ele usa muito, né? Pessoas compram de pessoas que conhecem e confiam. Pessoas compram de pessoas que conhecem e confiam. Ou seja, mesmo que você esteja comprando um produto de uma empresa, na verdade, quem está vendendo para você é uma pessoa. Mesmo que você esteja comprando na internet, no post que você viu do Instagram, chamou a atenção lá, tem alguém por trás daquilo, né? Tem alguém que está direcionando ali aquela comunicação ou aquela forma de venda para que você, tentando vender para você. Pessoas que conhecem e confiam. Então, são 2 etapas, né? Primeiro, você conhecer de alguma forma aquela pessoa, ou até aquela empresa que está tentando vender para você. E uma segunda etapa, confiar o suficiente para comprar aquele produto, aquele serviço. Aquela história velha, né, de você compraria um carro usado de tal pessoa, né? Então, conhecer só não basta, tem que confiar. Tem gente que você conhece que você não compraria um carro usado, porque você não tem confiança. Então, e você compraria de outras formas. Aliás, um recado aqui para o nosso ilustríssimo, excelentíssimo ministro do STF, que perguntou: alguém aqui compraria um carro do Moro, um carro usado do Moro? Senhor excelentíssimo, Vossa Excelência, eu compraria sim, do Moro, todos os carros que ele põe à venda, e jamais compraria um seu. Então, já deixo aqui meu recado para você também. Já que falar bobagem na internet agora chegou até o Supremo Tribunal Federal, então também posso. Muito bem. Vamos lá. Vender é influenciar,
é ajudar as pessoas a tomar uma decisão de compra, né, e uma decisão de obter aquele produto ou serviço. Então, isso significa o seguinte: vender é muito menos sobre o que você está vendendo e muito mais sobre um aspecto psicológico, né, de você influenciar. Agora, eu não vejo nenhuma, e isso acontece muito hoje, você tentar influenciar uma pessoa a comprar uma coisa que ela não precisa ou que ela não quer, né? Então, nós estamos falando de influenciar, sim, a decisão daquela pessoa sobre algo que seja importante para ela, sobre algo que vai ajudar aquela pessoa na vida dela, na história dela. Então, assim, tem muita gente que não tem habilidade, né, tem medo de vender e tal, e fica sempre pensando quais são os subterfúgios, as estratégias, os truques, como eu pus aí entre aspas, para realizar a venda. Mas a base do negócio você vai influenciar de alguma forma, tentar influenciar a decisão daquela pessoa sobre algo que será benéfico para ela e que ela também, as pessoas querem, põe isso na sua cabeça, as pessoas querem, elas têm interesse em comprar coisas que beneficiarão a sua vida, a sua própria história. E aqui eu estou propositalmente usando o termo história. Cada pessoa tem uma história, então, e sempre tentando levar esse negócio para o lado do personal, né, da venda do trabalho que a gente faz, sobre a saúde, a qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm interesse em comprar esse serviço, seja para um objetivo, seja para outro. E o seu papel é o de mostrar a elas que o seu serviço, o que você está vendendo, pode ajudar positivamente a construção da história dela. A história de saúde, a história de exercício, de qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que a gente tem falado, faz parte aí de um conteúdo nosso da certificação nível 2 e tal, mas eu tenho até insistido nisso. A maior parte das pessoas que tenta vender alguma coisa se apresenta como entre aspas, o herói da história. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: o seu Instagram mostra suas fotos, você treinando, você isso, você aquilo, você na praia, você não sei aonde. O herói de uma história, no caso de venda, deve ser o cliente. No caso, o teu possível cliente, o teu aluno. Se você influenciar essa decisão dele, mostrando como a história dele a jornada dele pode ser diferente e melhor usando aquele produto ou aquele serviço que você está vendendo, você terá muito mais chances e fará uma venda muito mais consistente. Né? Não entendam, por isso que eu pus em aspas, não entendam quando eu falo do herói aqui, não entendam o super-herói de capa e tal. Embora vocês tenham percebido nos últimos anos, com todos os filmes e quem acompanha quadrinhos, que o super-herói, mesmo o super-herói dos quadrinhos aí, dos filmes, ele é alguém que tem dúvidas, incertezas e inseguranças. Vocês perceberam isso? Presta atenção na tua aula, não? Mas aqui nós estamos falando do herói, né, ou do personagem, aquele cara que quer atingir determinado ponto na vida dele, determinado objetivo. Né? E é essa história, da onde ele está até lá, que você pode influenciar. E é usando esse tipo de influência, não mostrando você como o super-herói, que você pode vender melhor. Tá? Então, assim, tem a ver com storytelling, isso, tal, quem quiser vai estudar mais, tal. Mas o personal trainer, o vendedor nesse caso, deve ser um guia. E se você pensar bem, é isso que nós somos mesmo. Tem uma pessoa que não é personal, tem uma pessoa na internet, no Instagram, que eu acompanho, uma mulher, que tem lá os produtos dela, infoprodutos e tal. E é engraçado, eu não sei se ela vende bem, se não vende, mas para mim é curioso. 100% dos posts dela
a imagem é ela com o cabelo muito arrumado, ou em vídeo ou em foto. Todos, praticamente 100% dos posts. Aí você vai ver o texto está falando de alguma coisa, alguma característica do produto, sei lá, alguma coisa. Mas todos os... Eu não sei qual é o objetivo, eu não consigo entender isso. Tá? É você se posicionar perante o seu cliente como, não sei. Né? Enfim, você pode, como personal, você pode ajudar essa pessoa, guiá-la do ponto A para o ponto B. E essa influência é a venda. Você mostrar para a pessoa que você pode fazer isso, que você sabe, tem conhecimento, tem coisa. Obviamente, tudo isso, a gente começou falando, depende muito da confiança que você estabelece. Né? Hoje em dia, a gente tem de estabelecer confiança via, não só assim, né, mas via rede social, mídia social. Você alcança mais gente assim. Isso significa que você deve pensar em tudo que você faz, os posts que você faz na mídia social, entre outras coisas, desse ponto de vista. Você está se apresentando o tempo todo ou você está apresentando uma possível solução de A até B para aquela pessoa, aquele público-alvo, tal, o seu prospect, o seu cliente. Tem truques, tá cheio de truques para vender mais e vender mais rápido. Tá cheio por aí. Então vocês conhecem muitos talvez sem ter pensado nisso. História da escassez. Compre só hoje porque vai acabar. Só tem mais não sei o quê. Só tem assim, só abrir para 10 pessoas, blá, blá. Hoje tem um monte de truque. Tem o truque do desconto, né? O desconto falso. De 700 e não sei quanto por apenas 299. Né? Da onde veio os 700? Você não tem a menor ideia. Você viu pela primeira vez aquilo. Então aí voltamos à história de conhecer e confiar. Se você estiver comprando uma empresa ou de uma pessoa, estiver pensando em comprar, que você já conhece, já acompanha por algum tempo e tal, você vai saber mais ou menos qual é o valor do produto ou serviço dele. Né? E aí se aparece, você sabe que é 400 normalmente. E aí aparece lá de 700 por 300. Né? Ou de 700 por 400. Então tá cheio de truque. Cheio, tem um monte mais. Porém, o melhor caminho é relacionamento. É estabelecer um relacionamento, ainda que virtual, pelas mídias sociais, que faça com que a pessoa passe a te conhecer e depois, em algum ponto, começar a ter confiança. Tá? Gil, dá um pitaco aqui, depois eu passo para mais 1, 2, 3, 4 aqui, de um pouco diferente. Quando você estava falando aí sobre o aspecto de venda, de tudo, acho que duas palavras ficaram bem fortes e me faltava uma terceira e você respondeu agora. Essa ótica de uma venda ao olhar e à necessidade do cliente, a gente adota uma postura importantíssima, que é honestidade e integridade. E realmente eu tive a sensação e o pensamento que estava faltando algo. Na hora que você falou relacionamento, para mim fez todo sentido. Então, uma venda preocupada pelo olhar, pelos ouvidos e pela emoção do cliente, a gente vai criar a integridade, a honestidade e um relacionamento de tal forma que, pensando dessa forma, 3 aspectos serão essenciais para a pessoa levar a transformação, que é desenvolver a capacidade de traduzir o conhecimento técnico para algo que o cliente consiga entender. Isso envolve também uma capacidade pedagógica e uma didática. Então, dentro desse universo, a gente vê até uma conversa que a gente teve, e se fosse, a partir de agora, se fosse impossível
criar prova social, fosse proibido, será que a gente conseguiria ainda continuar a nossa jornada profissional? Se fosse proibido falar, se a nossa missão, galera, que tem uma questão, quando eu conversei com o Tadeu antes sobre o tema de hoje, eu fiquei pensando, eu falei, se nós queremos realmente caminhar para a saúde, médicos, nutricionistas e outros profissionais precisam ter uma conduta muito técnica para mostrar antes e depois. A gente ainda, a nossa profissão, não tem um critério de mostrar antes ou depois, está tudo liberado. E se de repente vir essa proibição? Como que então a gente vai realmente usar como estratégia uma venda gentil? Eu acho que eu resumo o que o Tadeu falou de uma palavra que eu tenho usado bastante, inclusive nos treinos, que é gentileza, que é a gente se preocupar verdadeiramente respeitando o tempo, o dinheiro daquela pessoa. Então, acho que é isso, pensar pelo olhar, né, o que essa pessoa gostaria de ver como resultado, quais são as vozes que a gente precisa contribuir para diminuir o ruído na cabeça dela e qual é a emoção que a gente precisa colocar no lugar da vida dessa pessoa e tirar, de repente, a sensação de frustração e sim de vitória. É isso, Tadeu. Quando eu coloco esse negócio de ajudar a pessoa a criar aquela história do ponto A até o ponto B, né, e ajudar a influenciar e guiá-la, significa o seguinte, que para vender para essa pessoa, você precisa escutar muito mais do que falar. Você precisa escutar, entender o que aquela pessoa precisa e quais são os anseios, as frustrações, as ansiedades. Todo mundo, isso aqui já estou até adiantando um ponto aqui, todo mundo tem inseguranças e incertezas. Todos. E aí as pessoas ficam... Você pode ajudá-la a tomar essa decisão em relação à sua história, à sua qualidade de vida, entendendo essas inseguranças e incertezas, né, e tentando mostrar um caminho de ajuda, mas também pode, muita gente faz isso, e é isso que eu comecei falando, que na internet virou isso agora, explorar inseguranças e incertezas. E aí você está fazendo uma venda imediata que a pessoa não tem tempo de pensar direito, você joga um truque daquele, tumba, e depois sabe-se lá o que acontece. Não é o caminho que a gente recomenda, obviamente. Mas agora eu vou mudar um pouquinho aí o tom do negócio para mais 1, 2, 3 dicas aqui. Uma coisa em relação ao personal training, e na verdade a qualquer tipo de venda, é o seguinte: qual é o perfil, e aqui eu vou falar especificamente, perfil de renda do público que você procura, que você quer atingir. Tá? Você tem 2 possibilidades. Um público de classe média, tá? E um público de classe alta, de maior poder aquisitivo, maior renda. Tá? Tadeu, e classe baixa? E a renda mais baixa? Para mim, sinceramente, não existe personal training para baixa renda. É outra coisa. O personal training não é um serviço criado, envolvido para... Não tem nada de preconceito nisso. É simplesmente uma realidade. Você não quer vender o seu serviço, você não quer dar aula na academia que paga R$12 por aula, né? 15. Você não quer. Você quer dar personal, porque paga não. Você não quer ter um cliente que é da faixa dos 12 e dos 15. Simplesmente não existe, mas tudo bem. Classe, a renda média e a renda alta. Existe uma diferença aí, para você vender para eles, para você considerar. Renda média procura o quê? O que a gente chama de custo-benefício, né? Qualidade em relação ao preço. Então essa pessoa vai avaliar ali, bom, qual é a qualidade? Qualidade você tem que mostrar para ele, né? E é óbvio que um relacionamento, volta a palavra, o relacionamento de um pouco mais longo, é muito difícil vender personal imediato, assim, tá? E não deveria ser, porque você acaba vendendo gato por lebre. Um relacionamento, ainda que digital, vai ajudar esse processo.
Qualidade em relação ao preço, é o tal do custo-benefício. Essa pessoa não quer pagar muito, mas ela quer um serviço de qualidade, então você tem que mostrar isso. No caso da alta renda, existe uma diferença. Se você fizer a mesma abordagem, pode ou não dar certo, mas é improvável. Sabe o que a alta renda procura? Não só no personal, em várias coisas, né? Quase em tudo que eles compram, mas vamos falar de personal? Status, sem importar o preço. Status. Então, por que a pessoa que tem dinheiro, ela compra, sei lá, a BMW, categoria 7? Porque para ela aquilo é status. A mesma coisa, eu estou falando da realidade, é que eu não estou fazendo figurinha, mas o mundo, o mundo imaginário não existe. O que existe é as pessoas de alta renda contratam um personal porque querem alguns objetivos, né, atingir lá, mas esse personal tem que, lá dentro delas, tem que atender essa qualidade. Eu quero um personal para me treinar e eu ficar mais saudável e ter melhor condição física. Tá. É um problema, lembra? Um problema externo. O problema interno, eu quero um personal que me dê um status, que mostre que eu sou quem eu sou. A mesma coisa é comprar um carro. Já acabou aqui, tá? Nas redes sociais, tá? Existe uma história aí que eu não sei se é verdadeira, de um personal muito bem sucedido das antigas aqui de São Paulo, que quando ele começou a ter os primeiros clientes de alta renda, ele fez uma dívida lá com a família toda, comprou uma BMW usada para ele, mas super boa. Ele comprou uma BMW. E aí ele chegava na casa dos clientes, naquela época era tudo na casa das pessoas, de BMW. Então lembre-se, qual é o público que você quer atingir? Classe média, qualidade e preço. E você tem que mostrar o seu benefício em relação ao custo. Né? Para a classe de alto poder aquisitivo, o status é importantíssimo, é o item número 1. Então, você for um personal discreto demais, que não gera essa percepção de status para os amigos, para a família e tal, você vai ter mais dificuldade de vender. O que eu estou falando não é disso, o que eu estou falando é como você se apresenta. Muito bem. Serviços intangíveis, como, por exemplo, treinamento, consultoria de alguma coisa, coaching, é o Juliano aqui, são mais difíceis de vender do que produtos tangíveis, o carro, a cadeira, etc. O relógio, o telefone. Tá? São mais fáceis de vender. Por quê? Porque o produto intangível, como é o treinamento, como é o serviço de vocês, ele implica em que a pessoa só vai ver o resultado realmente, o que ela quer. Ela compra um relógio, na hora ela põe no braço, está lá. O serviço não, intangível, ele só vai ver. Maria Costa, se eu pudesse financeiramente, tinha entrado no plano do Juliano, porque em 7 dias consegui fazer coisas que antes eu não fazia. Olha, Juliano, depois você resolve aí com a Maria. Muito bem. Tá. Voltando aqui, as pessoas gostam, outra dica, as pessoas gostam de ser dirigidas nesse processo de decisão de compra. Tá? Isso é influenciado. Tá? Por quê? Porque isso alivia o cansaço. Não te cansa quando você fica muito tempo pensando, eu preciso comprar não sei o quê, carro. Aí você fica, mas não sei, mas esse é muito caro, mas aquele, mas o outro não sei o quê, esse aqui não tem isso, lá, cansa. Você vai pesquisar, vai perguntar, vai lá, tudo isso cansa. As pessoas cansam. Então, se você fizer esse processo de ajudar a pessoa a influenciar, a tomar a decisão, mostrando os dados, mostrando a consistência do seu trabalho, mostrando o processo,
né? E aí a gente fala de método, essa é uma das vantagens de ter um método, que você mostra, olha, não, vai funcionar assim, 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 assim. A pessoa, que legal, está explicando aquilo que você faz, e não explicando como que passa o cartão. Né? As pessoas gostam de ser dirigidas quando elas têm interesse. Você vai vender para alguém que não tem interesse no que você quer, não adianta ficar dirigindo, você está perdendo tempo e ela também. Alivia o cansaço e o estresse dessa decisão de procurar, de pensar, de ficar na dúvida. Todo mundo, como eu já falei, tem inseguranças, dúvidas e incertezas. E o processo de venda deve ser um processo de ajudar a minimizar essas inseguranças e essas incertezas. As incertezas é mais fácil, você mostra os dados, mostra os fatos que você tiver. A insegurança vai depender muito da extensão do relacionamento, né, do que a pessoa vai saber sobre você, do que ela vai ter de, como a gente falou, confiança. E por último, minha última dica, a gente inclusive escreveu recentemente aí, está lá no blog do site da SBPT e tal, algumas coisas. Olha, que não precisa nem muito explicar, então eu só vou falar qual que é e o Juliano dá o final do negócio, nós já estamos olhando. A última dica vamos fazer um recall primeiro. Vender é influenciar psicologicamente, ajudar a pessoa a tomar uma decisão, tá? As pessoas querem comprar aquilo que vai ajudar a história delas, do ponto A ao ponto B. E para isso você deve se posicionar como o guia, não como sabe tudo, o heróizão, vem comigo que eu resolvo. Você vai ajudar a pessoa a resolver, é diferente. Existem vários truques, escassez, desconto falso, uma porrada. Hoje na internet tem 400 mil para você vender. Você pode até conseguir fazer uma venda mais rápida, sim. Mas essa venda não tem consistência porque ela não teve relacionamento antes. Tá? A renda do público que você quer atingir influencia, sim, como você deve apresentar as coisas e se apresentar. Renda alta, status, renda média, custo-benefício. Tá? Serviços intangíveis são mais difíceis de vender, por isso dependem mais de confiança e de relacionamento. As pessoas gostam, ao contrário do que você pode achar, você que não gosta de vender, as pessoas gostam de ser esclarecidas, de ter facilitado para elas esse caminho da decisão de compra, do que quer que seja. E esse é o seu papel. É isso que você deve fazer e pensar quando você está tentando vender o seu serviço lá. E o último, honestidade vende. Muito. Tenho dito. Tadeu, eu tive para você expor através da palavra, da frase, da imagem. Se não vir aqui de dentro do coração, mas para valer, a chance de fracasso é alta. Então, quando a gente pensa em venda, é muito fácil a gente transmitir verdade, da mesma maneira que é muito fácil as pessoas perceberem o que é uma mentira. E se a gente, levando em consideração, para mim a palavra é gentileza, vender com gentileza, levar a vida com gentileza, treinar, ensinar os alunos com gentileza. O Tadeu falou um ponto importante, a gente imaginar que você vai dar continuidade do que você falou para a pessoa também na hora da prática, do dia, de como vai ajudar essa pessoa ter mais recursos e mais vida. Então, o mundo está com uma estrada aberta aí para as pessoas honestas, verdadeiras e confiáveis. É isso. Sensacional. Boa, Tadeu. Excelente. Você me lembrou só agora, a última que eu falei, honestidade vende, e que você deu essa explicação. Assim, gente, pense o seguinte, digamos que você, personal, vendeu para uma pessoa falando o que ela queria ouvir. Ou seja, você não foi 100% honesto.
e ela comprou. Quando você estiver trabalhando com ela e o processo não funcionar, os resultados não chegarem, você vai fazer o que infelizmente, muitos profissionais fazem e muitas academias também fazem, que é colocar a culpa no cliente. Isso é pragmático. A culpa não é do cliente. Nunca. Tá? Se você vende algo que você não vai entregar direito, que você não tem certeza da entrega, certo? Sei lá. Quando essa entrega não ocorrer, você vai culpar o cliente? É assim que você quer levar a sua carreira? Se for assim, não precisa fazer a certificação nível 1 não, que nós ainda não estamos no estágio de ter você como membro, ou você não está no estágio de participar. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Gil. Valeu, Tadeu. Sexta-feira estamos aí de volta. Sexta-feira é Sexta-feira Santa. Não haverá. Tá? Primeira vez, verdade. Sexta-feira Santa, vamos respeitar. Não respeitamos os feriados do Covas, porque não tinha nenhum motivo, mas os feriados lá de cima a gente respeita. Vamos lá. Um abraço, até semana que vem para todo mundo. Obrigado, galera.